Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do C12. E nós queremos hoje tratar de um assunto muito legal. Eu já quero dizer para você que vou introduzir aqui dois convidados que vamos trabalhar o assunto. A gente quer falar sobre ambiente organizacional ao longo das gerações. E para isso eu quero dar as boas-vindas para o Johnny, dar as boas-vindas para o Júnior. E a gente vai ter um tempo aqui bastante gostoso de conversa e de ouvir vocês. Então, fique com a gente. Eu creio que você vai ser tremendamente edificado, tremendamente abençoado com aquilo que nós vamos promover aqui para você hoje. E aí, Júnior, tudo bem? Maravilhosamente bem. Que bom. Júnior, Tudo certo. sejam bem-vindos. E é um prazer poder conversar com vocês. Eu tenho orgulho em, assim, quando eu fui convidado pelo Thiago para fazer o podcast, ele falou o tema, eu disse, nossa, como o tema fecha no momento da vida, sabe, parece que era para você mesmo. Então, tenho orgulho de falar do tema, estou bem tranquilo e acho que vai ser bem produtivo para todo mundo. Eu creio que vai ser. Júnior? Ui, eu acho que é isso, eu tô bem legal, acho que principalmente por ser meu pai, acho que traz uma peso diferente, uma fertilidade legal. E para você que nos acompanha, esse mês no C12, nós falamos sobre como me engajar, como poder manter uma cultura organizacional saudável, tendo de 2 a 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. E eu vou pedir pro Johnny apresentar, mas nós queremos conhecer um pouco mais da Vepper, que é uma empresa multigeracional. E antes dessa minha pergunta para eles, a gente continuar aqui. E aí, quem é o Johnny? Olha, o Johnny é um homem casado, cristão, temente a Deus, tem um filho, que é um Júnior de 21 anos, tem a Beatriz de 6 anos, sou casado com a Suelen e sou sócio fundador do Grupo Vepper. A Vepper tem 27 anos de mercado. Este ano nós estamos fazendo o 28º. Eu trabalho desde os meus 14 anos, fiz minha carteira de trabalho com 13, tenho 31 anos de carteira registrada em empresa de segurança, lógico, empresa do meu pai. Né? O Juninho hoje é a 3ª geração trabalhando com empresa prestadora de serviço na área de segurança, na área de facilities, né? Então, muito nos orgulha. O desafio foi bem legal para a gente, porque é falar de temas que nós vivemos no dia a dia. Quantos colaboradores hoje tem? Hoje o Grupo Vepper, esse mês a gente bateu a barreira dos 6.000 funcionários. Nós estamos com 6.032 funcionários. A nível Brasil. Hoje, a nível Brasil. Muito bom. São 11 estados, 11 filiais e a matriz em Curitiba, no Paraná. E como hoje tem sido a sua experiência ser membro do C12, fazer parte do C12? É que o C12 eu estou no C12 desde o ano passado, desde o começo do ano passado, e o C12 veio para edificar e, vamos dizer assim, fechar o caixa de várias coisas na minha vida. Não trazendo dinheiro diretamente, porque eu falei fechar o caixa, mas faltava algumas coisas, porque às vezes o empresário, e eu falo por mim, como eu tenho muitos amigos, às vezes se sente perdido de confessar alguma coisa para as pessoas que trabalham, para a esposa em casa, talvez achando que a esposa não vai compreender, mas acho que também é muito válido. Mas o C12 nesse ambiente aberto, que é outros empresários, e às vezes quando você vai ver são ramos diferentes, sim, mas os problemas são os mesmos, a logística é a mesma, as coisas. E às vezes um ponto que eu estou com falha na minha empresa, eu tenho um colega lá no C12 que vem e me dá um direcionamento, e assim, não é é 5, 10 insights por encontro. Então é muito válido. O C12 vem para edificar a nossa vida, aproximar eu e meu filho bastante, porque ele faz um dia antes, eu faço um dia depois a gente vai conversando, vai vendo, isso aqui, tal. Isso também ajuda bastante, e a gente vai criando mais vínculo, vai ficando mais próximo, né? A gente trabalha na mesma sala, de segunda a sexta, no horário comercial, mas mesmo assim às vezes falta tempo, ele está vivenciando o dia a dia dele, as atribuições dele, e eu tô as minhas.
E o C12 faz com que a gente esteja alinhado e andando em paralelo, né? Não conflitando muito com interesses, né? E você, Júnior, faz parte também do C12, é um membro do Fórum de Key Players, né? Para você que está vendo agora e se familiarizar com essa expressão, Key Player é um jogador-chave, né? Um braço direito do CEO da operação. Como tem sido aí o seu ingresso, a sua participação, a sua interação no Fórum de Key Players? Como tem sido a tua experiência? Eu acho que agrega bastante, porque principalmente eu que sou jovem, eu sinto muitas pessoas lá no C12 que são bem experientes. Então, assim, trazer várias sugestões, eles dividirem o que acontece na empresa deles, e principalmente baseado em fatos cristãos, eu acho que ajuda bastante, agrega bastante. Então, eu acho que está sendo bem produtivo para mim, estou aprendendo bastante coisa também. E qual o seu papel hoje no Grupo Vepper? Atualmente, no Grupo Vepper, eu, na verdade, sempre fico um tempo em cada área, para ter o conhecimento da base, para um dia, quem sabe, né, chegar ali mais a fundo na diretoria ali, que eu já faço parte da diretoria, mas ali mais, né, no aprendizado. Mas eu sou responsável pela frota e pelo marketing atualmente. A frota hoje a gente está com em torno de 250, 280 veículos, entre motos e carros, mas principalmente carros. Eu fico responsável pela manutenção, compra e venda e a logística dos carros. Ou seja, desde da compra, aí toda a logística, às vezes, como tem estados, aí tem que levar carro para lá, trazer carro para lá, levar material para lá, então toda essa parte fica comigo. Manutenção de todos esses veículos em cada estado, tudo certinho. E o marketing é questão desde criação de posts, a gente cuida de todas as redes sociais da empresa, o marketing interno aqui. Então, tráfego pago também a gente tem lá na nossa área de marketing. Então é mais essas duas partes. É sábio, né? Ter um filho na operação e permitir que ele passe por todas as áreas da empresa para conhecer tanto os desafios, as possibilidades de melhoria, para depois vir aí um sonho, uma ideia, um plano de uma futura sucessão. Lógico, às vezes a pessoa pensa, pô, mas o Johnny tem 46 anos, já está falando de sucessão. Eu pretendo trabalhar por muito tempo ainda, lógico, mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando é que o criador pode vir a chamar a gente, ou me chamar para um novo desafio, ou me botar numa nova empreitada. A gente tem que estar aí preparado para qualquer coisa que aconteça na vida, qualquer intempérie da vida. Quero complementar um pouquinho o que o Juninho estava falando ali, que ele cuida da área de frota. A frota é complicadíssima numa empresa de segurança. Imagine que cada carro tem câmera, tem giroflex, tem GPS, aí um carro é baixado por alguma coisa, tem que providenciar tudo isso no outro carro. Agora, advindo dos carros elétricos que a gente está implantando na empresa, também é um desafio, está na mão dele isso. E aí você vai perguntar, Júnior, mas você é doido? Você pega e dá a frota e dá o marketing para ele? Eu só tenho orgulho, porque eu dei a frota, ele controlou bem, está na mão dele, e o marketing foi a melhor coisa que eu fiz, foi deixar na mão dele, porque o pessoalzinho da geração Z vem e destrói no negócio, sabe? Eles vieram e fizeram... A Vepper tinha um posicionamento muito pífio, sabe, em redes sociais. Por quê? Porque eu nunca investi. A Vepper, durante 27 anos, ela ganhou mercado tão somente por indicação. A Vepper nunca teve um outdoor, nunca teve uma propaganda de rádio, TV, nada de mídia. Mas a Vepper era o carro forte da Vepper é indicação de clientes. O cliente dizia que o nosso serviço era bom e prosperava isso. E deu muito certo por 27 anos e tem dado certo até hoje. Mas com o advindo do Juninho na direção do marketing, ele implementou um sistema ali, ele e o Davi é o gerente da área, né? Eles implementaram um sistema que hoje nós estamos em segundo lugar no posicionamento no ranking nacional. Então, assim, é uma coisa que saiu do zero e eles muito bem fizeram o papel deles com uma maestria aí, para se falar que eu não imaginava que chegaria aos índices que chegaram hoje, que a empresa tem mais curtida, a empresa tem mais comentários, e sem aquele negócio de comprar seguidor, sem nada disso. Foi orgânico, né? Foi um crescimento orgânico. Sem o tráfego em pau,
tráfego pago, né? Não é só organicamente que a gente cresceu, mas eu acho que a gestão do tráfego pago para fazer bem feito, acho que fez a diferença. Acho que a gente podia marcar um outro dia para a gente falar sobre Fodendo. como que o marketing foi uma ferramenta essencial aí no posicionamento da marca do Grupo Vepper. E o que a Vepper faz? O que a Vepper A faz? Vepper é uma empresa, hoje nós temos em torno de 4.800 colaboradores no ramo da vigilância, ou seja, autorizado pela Polícia Federal, para trabalhar armado, para fazer a segurança direto de bancos, grandes indústrias. O nosso forte é a indústria, 80% do nosso serviço é indústria e 20% é condomínios e empresas. Mas a gente está se destacando bastante em condomínios. Nós temos mais de 100 condomínios hoje que a Vepper faz toda a segurança, câmeras, alarme, controle de acesso, até obras. A gente faz o que precisa ser feito para o condomínio ter uma boa segurança. E aí tem o braço de facilities, que hoje nós temos mais ou menos 1.250 colaboradores, que é a área de limpeza, conservação, jardinagem, auxiliar administrativo, que advindo da nova lei. A atividade fim pode ser prestada por um prestador de serviço e vem crescendo bastante esse mercado. Então a gente vem se destacando bastante nesse setor. Eu quero começar com uma primeira pergunta. Você falou que a empresa está na terceira geração. Terceira geração. Então, como que vocês conseguem manter uma cultura forte, uma cultura viva? Qual que é o impacto dessa mudança geracional? Porque nós estamos falando de pouco mais de 6.000 colaboradores. Dentro da nossa faixa etária, estamos falando de baby boomers, estamos falando de geração X, estamos falando de millennials, estamos falando de geração Z. Como que hoje o Grupo Vepper lida com 28 anos de vida, 3 gerações, num mundo aceleradíssimo, inteligência artificial lá em cima, muitas coisas acontecendo, mas vocês têm colaboradores de 20 anos e vocês têm colaboradores de pouco mais de 60 anos. Como que é lidar com essa transição geracional dentro do Grupo Vepper? A terceira geração, o Juninho é a terceira geração, porque meu pai começou em 64, deu baixa no Exército Brasileiro e foi trabalhar como guarda. Guarda era aquele guarda que saiu com uma bicicleta, com apito e com um cacetete. Eu tenho muito orgulho. E ele é o vigilante atual. Depois teve a normatização da Polícia Federal em 83, que é a Lei 7.102, que normatizou a categoria do vigilante, mas meu pai começou lá como guarda. Aí eu comecei a trabalhar com 13 anos na empresa de segurança dele, e o Juninho começou com 15 para 16, né, filho, trabalhando comigo também e já aprendendo. Aí quando a gente fala das gerações na empresa, aqui, por exemplo, dentro da diretoria, nas reuniões de diretoria, nós temos lá 3 baby boomers, 1 geração X, que sou eu, aí tem 3 millennials e tem 1 Z. E é muito bom, muito produtivo. As ideias que vêm, às vezes a gente acha assim, vem uma ideia, por exemplo, da geração Z, que coincidentemente O único é o Juninho, está aqui do meu lado. O único é o Juninho. E aí o Juninho veio com uma ideia e a gente, poxa, aí ele insiste na ideia e passa e a gente vai vendo, pô, mas tem sentido, e vai indo. E às vezes que a construção, o pessoal da geração Baby Boomer, por exemplo, eu tenho o Gomes, que trabalha há 34 anos na minha família, ele foi funcionário do meu pai, ele trabalhou com meu pai e está até hoje faz parte da empresa, né? Aí eu tenho o Carlos, que trabalha há 27 anos, vai fazer 28 anos de carteira assinada na Vepper, e hoje é meu sócio também, hoje faz parte da empresa do CBR. Número 1 da Vepper. Funcionário número 1 da empresa, está aqui ainda comigo, é da diretoria. Né? Aí eu tenho o João, que trabalha há 13 anos comigo, que é do operacional, o Camins, que veio mais cedo para cá, mas o Camins que trabalhou em 2 grandes clientes, 2 multinacionais nossas, foi meu gestor por 10 anos, e aí eu fiz o convite e ele está aqui hoje fazendo parte da empresa também. Né?
Juninho, como que é atuar numa diretoria onde da sua geração você é o único? Como que tem sido essa sua experiência, o seu estilo de comunicação com eles? Como que você consegue se comunicar a ponto de, não digo convencê-los, mas como que você consegue vender a sua ideia para uma geração mais antiga? Eu acho que assim, é muito. A reunião de diretoria é muito aprendizado. Ou seja, é muito escutar bastante eles, o conhecimento deles, os debates deles agregam bastante para mim, né? Para eu ter conhecimento. E eu acho que é mais questão de números. Lá, quando você mostra a ideia com embasamento, você consegue se explicar melhor, né? Então eu acho que esse é o segredo. Ou seja, não é apenas argumento, mas não são apenas informações. Você mostra dados e você prova, entre aspas, por A mais B, que esse caminho pode ser um caminho... Com certeza. Não, a ser seguido. Facilita as coisas, né? Porque às vezes só na argumentação fica meio complicado, o jovem começando, então assim, você vai ganhando seu espaço. A partir do momento que você vai mostrando o resultado, vai mostrando que você tem a capacidade, eu acho que você começa a ganhar mais, ser mais ouvido, né? Mas eu acho que isso, como em qualquer empresa, qualquer idade, precisa ser conquistado. Então assim, mas principalmente com dados, não tem muito o que argumentar, né? É como aplicar isso daí. Então, acho Ele traz todos os números das redes sociais, comparando, fazendo comparativo. É muito legal, sabe? É um tempo bom que a gente faz uma reunião por mês, mas ela é muito eficiente, muito legal, que ele prova, ó, a gente vai atingir tantos seguidores, a gente vai ter tão um posicionamento. E eu não entendia nada disso ainda, e não entendo ainda. Graças a Deus, tem ele e o Davi aí que estão resolvendo e fazendo a gente entender, e fazendo que, mas isso não traz dinheiro para a mesa. Traz, porque você tendo a solidificação de um grupo forte, uma marca forte, que está aí há 28 anos de mercado, trazendo ela com um bom posicionamento, com imagens boas, com vídeos bem elaborados, bem produzidos. É eles que produzem os vídeos aqui, é eles que produzem os textos, é tudo interno aqui, feito dentro de casa, e isso faz a diferença. Para você que pode estar achando que o Johnny deu 2 desafios em paralelo, né, para o Júnior tomar conta, uma das características da geração Z e o que move a geração Z são trabalhar em paralelo com vários projetos. Então, eles têm essa habilidade de trabalhar em vários projetos em paralelo ao mesmo tempo, né? Para alguns, se der 2 tartarugas, uma se perde, né? E a outra ainda pode ficar prenha. Mas para uma geração Z, você pode dar 3, 4 projetos que eles tocam ao mesmo tempo. Tanto que agora nós estamos num processo de ele largar a frota, que eu acho que ele já aprendeu o que ele precisava aprender, já tem a noção que ele tem que aprender, e vai pegar outra área. Daí a gente só está na discussão, né, Júnior? De ver qual a área que ele vai assumir, qual outra área que ele vai assumir na empresa. Vocês usam alguma ferramenta, alguma pesquisa de cultura, de satisfação do colaborador, para vocês poderem medir como é que está o índice cultural para essas diversas gerações aqui no Grupo Vecmont? Olha, sendo bem sincero, nós temos pesquisa de clima, mas o que me fez mudar foi meu C12 ontem. Eu saí ontem, eu tô com as ideias quentinhas na cabeça aqui. E a gente vai dar uma reorganizada e vai mudar isso, porque uma coisa assim, eu falo muito isso nas reuniões da Verb. Eu não tenho objetivo de riqueza, de carro, de casa na praia, de barco, não é esse. Eu não trabalho por esse propósito. Meu propósito na vida é trabalhar com o objetivo de construir pessoas. Então, nessa construção de pessoas, por exemplo, aqui a gente tem muito menor aprendiz, a gente tem bastante estagiários, e são essas pessoas que estão aqui para aprender a trabalhar, porque eles chegam aqui totalmente sem conhecimento, porque é o primeiro, na grande maioria, é sim o primeiro emprego, e muitos deles a gente dá preferência para funcionários, filhos de funcionários, parentes de funcionários. Então eles já chegam aqui com aquele carinho, sabe? Eu digo aqui, a gente tem um ditado que a gente brinca, que é meio veperiano, a gente diz que tem o sangue azul de veperiano e tal,
Porque a cultura da Vepper, né? A gente sempre é brincalhão também com essas coisas. Mas aí eu tava lá no C12 e uma coisa que me bateu muito forte no coração foi assim: Johnny, você passou para a tua gerência que você quer que o estagiário chegue aqui, que o menor aprendiz chegue aqui e vá aprendendo várias tarefas. Aí eu estava pensando, mas eu fiscalizei isso? Ou eu só coloquei a regra e fiz? Então, uma das coisas que eu vou pegar a partir da semana que vem é ver como é que está sendo o treinamento dessas pessoas, porque daqui a pouco pegou para tirar o caderno daqui, por aqui, e está fazendo isso aqui, e não está aprendendo, não está conhecimento. Eu não estou edificando pessoas, entendeu? Então uma das coisas que eu vou fiscalizar, eu não estou dizendo que não está sendo feito, que está sendo feito, mas o que eu quero é dar trabalhos diferentes, é dar funções diferentes para as pessoas se edificarem e saírem daqui admirando a empresa. Porque a grande pergunta que fica, né, no ar, e eu acho que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes estão se perguntando como manter engajado uma empresa com mais de 6 mil colaboradores a nível Brasil. Se nós estivéssemos falando de 6 mil num local só, onde você tem o olho, né, a gestão à vista, mas são 6 mil colaboradores. Você acabou de comentar 28 anos de empresa, 27, 20, 13, 15. Não é o seu olho azul que cativa os colaboradores. O que acontece aqui dentro? Que eles entram e permanecem por muitos anos. A empresa sempre foi uma empresa familiar, sabe? Sempre foi uma empresa que tenta ser muito justa, tenta, assim, eu tenho muitos, como tem muitos trabalhadores, eu tenho muitos erros dos trabalhadores, mas eu sempre, aqui a gente tem os jargões, né? Tem as coisas. Vamos tentar trazer a pessoa para a luz. A pessoa vai lá, que a gente chama, conversa, se você for por esse caminho, não vai ser legal, não está indo legal, não está atingindo os objetivos da empresa. Então aqui existe uma cultura de feedback. Sim, cultura de feedback. Só que eu não estou dizendo só interno. Interno é fácil. Interno está aqui, eu tenho gerente, eu estou aqui, o Juninho está aqui, eu tenho os diretores. Aqui é fácil. O difícil é você externalizar isso. Só para você entender, nós temos 250 colaboradores aqui no administrativo. E o resto da força de trabalho está em postos de serviço. Ele está lá trabalhando à distância. Os mais distantes acham que a gente tem funcionário em Sinop, mas acho que a Bahia é mais longe. Nós temos funcionário na Bahia, nós temos filial lá na Bahia. Então, assim, como é que você administra a distância? A gente tem uma cultura de pegar funcionários daqui, são promovidos. Hoje, por exemplo, 90% dos meus gerentes é prata da casa, é vigilante meu que foi crescendo. O meu comercial hoje, que é os gerentes, né, que é a remuneração maior da empresa, é o comercial, o pessoal, tudo, a grande maioria, 90% são prata da casa e 90% começou como vigilante aqui. E foi crescendo, tomando corpo, aprendendo, aí foi para supervisor, aí foi para coordenador, aí passou para gerente de área, daí passou para gerente operacional e foi construindo uma carreira até chegar no comercial. Aqui existe sim uma cultura de feedback, mas também existe um setor de treinamento, um setor de cargos e funções que a pessoa consegue assim olhar para onde ela vai. Isso hoje existe dentro da Vepper? Existe, mas isso é uma coisa que não está documentada, porque para você fazer um plano de cargos e salários, você tem que fazer para a empresa inteira, e para uma empresa prestadora de serviço é muito difícil, porque eu tenho tão somente 3% da quantidade de vigilantes consegue ser supervisor, coordenador ou evoluir dentro da empresa. Você tem uma métrica interessante. Parece uma métrica ruim, mas é o setor que, né, eu não tenho como fazer diferente, porque o meu engajamento de um funcionário, então é muito difícil, às vezes, um vigilante se tornar um gerente da empresa. É 3% somente que vem para o administrativo. Então, é uma pena, eu gostaria que fosse mais. Por isso que a empresa está pensando até em fazer cursos de outras qualificações para qualificar o pessoal, mesmo que seja para ele trabalhar em outra empresa, ter um ganho maior em outro serviço, ter um direcionamento na vida diferente. Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui vocês utilizam um pouco ou parcialmente a inteligência artificial nas operações da Vepper? Sim.
a inteligência artificial é muito boa para agilizar os processos ali do marketing, principalmente ali, falando de uma área que eu tô bem presente. Facilita muito porque, em vez de uma pessoa ter que desenvolver, vai fazer um roteiro, em vez dela ter que desenvolver tudo, você joga ali num chat GPT, tudo que você precisa, ela vai te dar um texto base, e do texto base você só faz algumas pontuações ali que você quer para ficar um texto interessante, assim. E como que você vê essa tendência da inteligência artificial dentro do marketing, dentro da sua área, dentro do que você conhece, sendo utilizado aqui no Grupo Vepper, seja na sua área ou em qualquer outra área da empresa? Tem muito a agregar. A inteligência artificial vem para deixar as coisas mais ágeis. Faz muita diferença, desde para fazer até questão de jurídico, de processo. Você consegue resumir em palavras-chave para ter mais agilidade nos processos. Acho que isso agrega muito. Propostas, pesquisas, né? A gente usa bastante também para fazer pesquisas. Você quer fazer um texto, alguma coisa, quer fazer uma apresentação, tudo vem para facilitar, né? Desde análise de concorrentes para a gente se basear, de dar um direcional, você pesquisa, em vez de ter que entrar em cada site para ver como eles estão fazendo, então, você joga ali no chat, ele vai te dar um resumo de cada um. Facilita muito o processo, agiliza o processo. Então é uma tendência, uma ferramenta que vocês pretendem utilizar de uma forma bem... Sim, porque a gente também tem o ponto da tecnologia, tanto no facilities quanto na segurança. Na segurança, robótica com inteligência artificial, leitura de placa, facial, identificação de perímetros, tem muita tecnologia que é o que vai mudar muito. Só para você ter uma ideia de números, a categoria de vigilante já chegou a ser 900 mil, hoje são 700 mil vigilantes no país. Então, isso é previsto, entendeu? Isso a gente já tinha, esses números já sabia que iria baixar nessa quantidade devasiada em tão pouco tempo. Isso eu estou dizendo nos 3 últimos anos, tá? A gente já tinha ideia de que ia baixar e eu pensava que ia baixar até mais. Mas indo contra a maré, a Vepper ainda cresceu 50% no número de vigilantes. Então, assim, o mercado está piorando, mas a gente conseguiu manter. Mas eu acredito que ainda vai reduzir mais alguma coisa por causa do uso da robótica, o uso da inteligência artificial. Infelizmente, não tem como, é secar gelo, não tem como segurar. Então a gente tem que estar na ponta, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar aí bem alinhado com as novas tendências para estar fazendo bem. Já no Facilities, maquinário está vindo coisa que era muito difícil, acesso ao Brasil aqui e tal, estou falando há 5, 10 anos atrás, para você comprar uma máquina era caríssimo e tal, e agora com novas facilidades de importação, de compra direto da indústria e tal, está ficando mais abrangente, e a gente está conseguindo, lá, por exemplo, eu tinha 10 pessoas na higienização de um pátio, ela foi lá e pôs uma máquina que substituiu 5, e a máquina custa o preço de 1. E é isso que está acontecendo, entendeu? Não tem como evitar, não tem como secar gelo. Se a gente não fizer, o concorrente faz, ou o cliente está exigindo, sabe? Então, até mais qualidade de vida para o trabalhador, mais benefício para o trabalhador, porque a mão de obra está escassa, a mão de obra está difícil manter colaboradores, Então, assim, a gente tem que ter umas artimanhas para desde tirar a carga do trabalho mais pesado e passar para maquinário, Sim. quanto melhorar com o maquinário, reduzindo pessoas por causa da crise de mão de obra que a gente está. O currículo do C12, ele trouxe uma informação interessante, dizendo que todos os colaboradores trazem, né, para a empresa quem eles são e o que eles estão passando. Os desafios, os sonhos. Como que a Vepper olha também, não só pelo lado da eficiência, do bom trabalho, da boa prestação de serviço, mas como que a Vepper também olha pelo lado do colaborador, no sentido de
qual é o sonho dele? Como que ele vai conseguir conquistar a casa dele? Como que ele pode chegar num lugar que ele gostaria de chegar? E eu preciso frisar de novo, são 6.000 colaboradores. Quando você mexe nos sonhos das pessoas, a linha fica muito tênue. Porque às vezes você vai lá e consegue resolver alguma coisa para um colaborador de um setor, você cria ciúme no outro. E para resolver o sonho de todo mundo, não é nada fácil. Mas a gente tem que achar de ferramentas e artimanhas. Artimanha foi uma palavra meio pejorativa, mas mecanismos para conseguir fazer alguma coisa para contentamento geral. O que a empresa investe muito? Treinamento. Nós temos uma escola só de treinamentos, a Personal Security, que ela é responsável só pelo treinamento dos nossos vigilantes. Mas a gente tem outros sistemas de treinamento com notas, que ele tem as métricas que ele tem que bater e tal, mas isso tudo, eles ganham diploma, a empresa não gasta, não cobra um centavo. A gente tem aqui, pensando nas pessoas, a gente tem serviço de capelania na empresa, né? A gente tem o culto, né? A gente tem 2 vezes por semana o culto aqui dentro da empresa, que é a menina dos olhos, é meu orgulho, não ia deixar de falar. A gente faz toda terça ao 12:30 e toda quinta 12:30, 2 cultos semanais, né? O culto é rapidinho, é no horário de almoço ali, a gente tem almoço interno aqui, a pessoa faz o horário de almoço dela, depois vem meia horinha de culto ali e estamos implantando Deus prosperando dentro da empresa. E aí a gente tem cursos como planejamento financeiro, que a gente está dando, inclusive vai ter semana que vem um curso de planejamento financeiro, que é muito bom para ajudar as pessoas. E às vezes quando você fala de sonhos, vamos falar assim, 80% do pessoal sonha a casa própria. Vamos falar assim, pelo menos da geração. A geração X. Agora a geração Z eu já não sei. Mas vamos lá, na geração X, na geração milênio, eu acho que tem assim, na Baby Boom tem assim. Então vamos dizer, a maioria da força de trabalho ainda, o sonho é a casa própria. Se o sonho é a casa própria, como é que você vai falar para um funcionário que está começando na empresa para ele sonhar a casa própria? Cara, vai lá, faz um consórcio, por menor que seja o valor, você vai começando. Então, você vai ensinando algumas formas. Só que, por exemplo, a geração Z, eles são imediatistas. Ele quer para agora. Você colocar na cabeça de uma geração Z que ele vai demorar 5 anos para fazer um caixa, para dar entrada numa casa de 40%, que é a média do que vai acontecer, você vai pirar a cabeça dele. Eu não, vou ficar 5 anos investindo aí. Eu acho que essa quebra de expectativa da geração Z é muito importante. Tentar colocar na cabeça que tudo não só vai resolver sua vida em 5 anos. Então isso é muito importante. Porque muito da minha geração acho que vai chegar na empresa e em 5 anos vai estar lá na diretoria da empresa. Então assim, deixar bem claro como funciona, o desenvolvimento que você precisa se desenvolver, não basta você só estar lá dentro para ter esse upgrade dentro da empresa, né? E ir subindo e escalando. Então acho que isso é muito importante também. E um fato interessante, vocês que têm as 3 gerações, ou melhor dizendo, as 4 gerações dentro da empresa, é nós tentarmos tirar esse rótulo, né? Essa geração. É difícil, porque às vezes vem uma entrevista aqui da geração Z. Quais são meus benefícios? Eu posso trabalhar online, eu posso trabalhar em casa? E são as primeiras perguntas. Posso trazer meu pai para entrevista? Não, peraí, trazer teu pai para entrevista? Então tem que... A maneira de cortar esse elo e mostrar a realidade da vida é difícil, sabe? É desafiador. Como aí tem se é para ver, tem o defeito de cada geração, né? Tem o problema de cada geração. Mas a gente tem que ver o lado bom das pessoas e aproveitar o lado bom e ajudar a construir as pessoas. E é importante que as gerações se completam, né? Às vezes o ponto forte de uma é o ponto fraco da outra, então ter todos no mesmo ambiente eu acho que é algo que agrega muito. Mas nós estamos provando hoje que um membro da diretoria da geração Z está aqui trabalhando. 21 anos de idade, Júnior. 21 anos de idade. Então, eu não
não posso dizer que é uma geração, mas eu acho que está atrelado muito à criação, né? Ao berço familiar, a como ele é tratado em casa pelo pai e pela mãe, como que é criado, como que é mostrado o mundo, a ponto de poder, assim, olhar a empresa do pai, sentar do lado do pai e falar assim, pai, eu quero aprender porque eu entendo que eu posso seguir o seu legado da mesma forma que você seguiu o legado do seu pai. E eu sempre deixei muito aberto para ele, por exemplo, filho, o pai tem empresa, mas se você quiser seguir o teu caminho, quiser ser um médico, quiser ser um advogado, quiser fazer algo diferente que não está no no pensamento do pai, lógico que não adianta eu ser, né, dizer que não é uma intenção do pai passar para a geração, passar para o filho, mas eu deixei sempre ele confortável para isso, mas sempre eu disse assim, cara, também se eu não tiver interesse, eu administro até onde der e tá comigo lá no negócio. Mas ele sempre criou interesse, até a faculdade que ele faz administração na FAI, já foi direcionado a isso, e eu disse, filho, se você quiser fazer outra coisa, filho, você tá aberto, o pai não consegue te forçar a você fazer uma administração, um direito, que era o que eu indicava para ele fazer. Ele disse, pai, eu quero fazer administração. Foi lá, tá fazendo. Eu acho que uma abordagem muito assertiva, que foi até que o meu pai teve, em vez de, com palavras, falar, não, eu quero que você venha trabalhar comigo, não. Meu pai, desde pequeno, em 4 anos, trazia pra empresa. E eu ficava na sala dele, vendo a rotina, vendo aquilo, e eu crescia nesse ambiente. Então isso é algo que vai te dando vontade de estar ali, sabe? Então eu acho que isso ajudou muito a minha decisão de, não, eu quero fazer parte do negócio. Aprontávamos de vez em quando. Aqui nós temos o caminho de asfalto em torno do prédio. Ele pegava os triciclos que os vigilantes faziam a ronda e levantava uma das rodas nas curvas daqui. Aí eu tinha que avisar todo mundo, pelo amor de Deus, vamos devagar que meu filho tá andando com o triciclo aí. Essa é uma das coisas que eu lembro e gosto de brincar com ele aí, mas sempre esteve perto. Férias, então, as férias dele, ele ficava as férias inteiras aqui na empresa. Ou seja, dá para pai e filho trabalhar num ambiente saudável, num ambiente em paz, ter as 4 gerações na empresa caminhando, cada um na sua responsabilidade, cada um vivendo o seu momento, então é possível fazer isso? É possível, eu fico a semana inteira aqui com ele, de segunda a sexta, na hora comercial, e eu brigo com ele porque ele não me dá tanta bola no final de semana, entendeu? Ainda eu vivo cobrando ele, filho, daí, não vai almoçar com o pai, não vai vir, não vai, eu quero ele mais próximo cada momento. Eu tenho 2 perguntas pra gente poder finalizar o nosso bate-papo. A primeira pergunta, né, dessas 2 é: que exemplos de boas práticas nós podemos destacar de empresas que conseguiram integrar as gerações de maneira eficaz? E eu quero colocar uma pitadinha aqui nessa pergunta. Como vocês conseguiram colocar a fé, ou como vocês têm implementado a fé? Você já me disse capelania, você já me disse os cultos, mas como manter um ambiente desse eficaz, né? 6.000 colaboradores, existe cultura de feedback, existe o treinamento bastante forte. Como que você consegue alinhar tudo isso? Quando Deus colocou o desafio, quando Jesus colocou o desafio para passar para frente, ele não falou que seria fácil, né? Nem momento falou que seria fácil. Então nada é fácil. Às vezes você tem decepções, por exemplo. Eu gostaria que o culto tivesse muito mais cheio do que ele está. Eu queria que 80% das pessoas fosse. Eu não tenho isso. Isso é uma coisa, mas eu não posso externalizar. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando aqui em público, né? Estou externalizando que eu fico chateado, mas eu não fico lá no culto olhando lá quem vem, quem não vem. Eu faço até questão de não olhar muito para trás, eu estou bem lá na frente e tento não olhar para trás para não ficar, o pessoal não achando que daqui a pouco eu estou vendo quem está participando ou não para ter algum privilégio, alguma coisa. Não. Deus tem que pôr nas pessoas. Só que a gente tem que dar um empurrãozinho, a gente tem que dar um incentivo. Porque eu penso assim, se Deus faz tão bem para minha vida, me traz tanta coisa boa, eu quero distribuir para as pessoas. Entendeu? O sonho é esse. Cada vez eu quero meu filho mais próximo, eu quero meu... E eu cobro ele, se não tá lá, já digo, filho, cadê você do culto? Mas aí não é só o culto, é o capelão para falar com as pessoas,
é a gente ter atitudes cristãs aqui, que não, com o empresário, às vezes no começo, por exemplo, no começo é muito difícil para o empresário, às vezes uma coisa ou outra que ele não fazia dentro dos princípios cristãos, você tem que trocar, você tem que começar a mudar, ser outra pessoa, ser outra vida, né? Não trocou de Saulo para Paulo, mas a gente, né, tem que fazer a coisa andar. E só tem sido vantagens da nossa empresa. Nossa empresa aí está com um crescimento maravilhoso, tem funcionários dedicados, engajados, a gente consegue ter uma equipe cada vez mais colocando o coração à frente. E eu acho que muito disso tá posto os princípios de Jesus Cristo na nossa empresa, entendeu? Isso está edificando muito, tanto eu e o Juninho como pai e filho, melhorou muito o nosso relacionamento, em vários aspectos, né, Fifi? Juninho, que conselho você daria para essa geração Z que trabalha com o pai ou trabalha numa empresa familiar, sendo cristã, uma empresa cristã, ou numa empresa não cristã, ou numa empresa que não vive princípios bíblicos? Que conselho que você daria hoje para dar aí os próximos passos aí dentro da geração Z? Eu acho que, assim, justamente essa nossa necessidade de querer tudo o mais rápido possível, eu acho que isso atrapalha muito. Eu acho que tem que ter seu tempo de desenvolvimento, tem que ter sua parte de maturação para você entender o que você está fazendo dentro da empresa, qual que é a tua função, qual que é a tua responsabilidade dentro da empresa, para aí você começar a ter mais, como é que eu posso dizer, tipo, propriedade e também tomar atitudes, tipo, não foi meu pai que passou para mim, não, vai lá no marketing, vai lá na frota. Eu vi a necessidade e eu falei, não, deixa que essa parte aqui eu chorei no dia. Pai, ó, tá assim, assado, e eu vou assumir, eu vou fazer. Tá bom, deu? Mas eu fiquei quieto, quase saiu uma lágrima, assim, mas eu só tava esperando isso. Você acha que na sua geração falta um pouco dessa atitude? Falta, é que eu acho que é muito, vamos dizer, prematuro, muito sem querer aprender, já quer dar a cara a tapa, que também não é o certo, mas também quando você se sentir pronto, você chegou, você sabe que você tem essa capacidade, tem que ter um momento que você tem que se impor ali. Não, deixa comigo que essa aqui, e ter o comprometimento, né? Não adianta você chegar lá e fazer de qualquer jeito, não. Ali eu senti como é a minha oportunidade de mostrar, e também, que não é um teste pra mim, né? Eu tô na frente de pessoas também, é muito legal também ver a diferença, porque meu pai tem um jeito de administrar as coisas e eu tenho outro. E não tem certo ou errado. Isso demorou pra eu entender, porque eu pensava, tá, meu pai tomou essa decisão, eu acho que eu tomaria essa outra decisão aqui. Mas daí eu penso, pô, o cara tá à frente da empresa, fundou a empresa, chegou até aqui, e eu vou falar que ele tá errado? Não, mas aí eu vi que, na verdade, não tem o certo ou errado, tem várias formas, e que elas podem dar certo. Então isso tá sendo bem legal, eu ali na frente, que eu tô testando o meu jeito de administrar, e graças a Deus tá dando um resultado bem positivo. Não quer dizer que um jeito diferente do meu na empresa que eu fundei, ele vai estar errado. Às vezes o jeito dele pode vir a ser o upgrade, o melhorado, e vai dar muito mais sucesso, entendeu? Eu vou complementar uma coisa do que o Juninho disse, que se fosse para apontar um defeito na nova geração, é querer os benefícios antes de cumprir suas metas, ou vamos dizer assim, direitos antes dos deveres. E você tem os seus deveres, tem que estar equilibrado, tem que ser uma balança isso. Porque a nova geração quer, eu tenho direito a isso, eu tenho aquilo, eu posso fazer isso, eu devo fazer aquilo, e não pensa assim que o mundo gira e que a tua liberdade termina quando começa a dos outros. Então acho que falta um pouquinho desse filtro, sabe? Eu diria falta um pouquinho de filtro, mas eu acredito na geração Z que com a maturação dessa geração eles vão melhorar, entendeu? Então eu acredito que o tempo melhora. Eu mudei muito, eu melhorei muito, eu acho que tenho muito para melhorar ainda, mas
Se for ver há tempos atrás, tinha um pensamento totalmente distinto. E assim, eu acho que a geração está um pouquinho afastada de Deus também. Acho que encontrando um pouco mais Deus, tendo o Jesus como amigo, como aquela pessoa que você tem para conversar na hora que precisa, e tendo um apoio, frequentando uma igreja, lendo uma Bíblia, fazendo um devocional. Acho que essa é a saída para a nossa juventude. Ele acabou de falar da nossa roda de equilíbrio, que nós utilizamos no C12. Eu quero agradecer demais o tempo de vocês, a presença de vocês, foi enriquecedor, e o nosso desejo, a nossa oração é que isso possa alcançar muitos e muitos e muitos empresários, que esse tema seja um tema de bastante relevância e que venha a também dar esse exemplo para outros empresários cristãos de uma empresa multigeracional e que tem o prazer de ter o filho na operação e ter toda a família também trabalhando nisso. Eu só tenho, assim, quando eu fui convidado, eu não pensei nem uma hora em dizer não. Por quê? Porque eu devo ao C12. O C12 me fez muito bem, me faz muito bem, mudou minha vida. Então, assim, me trouxe novos direcionamentos, me trouxe novas visões. E cada dia que você chega lá no nosso encontro mensal, você tem novos, parece que você bebeu uma garrafa de água e tá com sede ainda, porque você sai de lá, poxa, já acabou, e assim as conversas, o dia é muito produtivo. E eu brinco com uma coisa, eu digo às vezes pro pessoal aqui, eu vou lá pro meu dia de folga. Por quê? Você sai da pressão do trabalho aqui, e lá, como todo mundo sabe que eu não vou atender telefone, que eu não vou estar a postos, eu tenho gente competente, graças a Deus, aqui para me substituir em 99% das coisas. Então, nesse tempo eu tô lá, eu descanso a cabeça. Eu não penso na empresa, eu não penso no trabalho aqui, eu penso no C12. Eu tô lá, tanto que eu gosto de falar, eu gosto de estar participando dos temas lá, e é enriquecedor. Assim, eu brinco com o Juninho que é uma pós-graduação, cada encontro é uma pós-graduação, porque ele aborda os temas assim de uma forma tão impactante, tão sniper, vamos falar assim, né? Tão assertivo, né? Um assertivo. E assim, é suspeito para mim falar de C12. Então, eu inteiro pensando como eu posso aplicar isso lá no treino. Eu tenho insights, e eu anoto no celular, e anoto na família, anoto. É uma delícia. C12 para mim é um divisor de águas na minha vida. Então, mais uma vez, obrigado. Pessoal, a gente chega ao final de mais um podcast, e eu quero falar para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe. Se você quer conhecer um pouco mais, acesse o nosso site www.c12brasil.com.br e você vai ouvir falar muito ainda dessa empresa que tem 6.000 colaboradores atualmente, mas que tem a fé no ambiente de trabalho sendo a sua aliada na gestão da empresa. Eu quero me despedir aqui de vocês. Um grande abraço, Deus te abençoe.